All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Olá, galerinha, tudo bem? Estou aqui novamente para falar um pouco sobre matemática geral. Coloquei o título Matemática Geral porque é um conteúdo de regra de 3, simples e composta, um conteúdo recorrente que de alguma forma está interligado com várias outras disciplinas, está ligado com o nosso dia a dia. Então, muitas vezes os alunos perguntam se determinado conteúdo é para o Enem, determinado conteúdo é para o SPAES, é para o SAEB, é para o UES, é para algum vestibular em específico. Matemática, de modo geral, tem os conteúdos que estão previstos na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que estão aparecendo em recortes. As formas de abordagem é que são distintas, mas a matemática é a mesma. Uma regra de 3 simples. Por que nós chamamos de regra de 3? Porque ela traz duas grandezas e traz uma terceira grandeza que nós precisamos descobrir, certo? Então, as grandezas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando duas grandezas aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção, certo? Elas são ditas como diretamente proporcional. Um exemplo, se você vai fazer uma viagem e você sai de Fortaleza e vai para São Paulo, por exemplo, e vai de ônibus ou vai de carro, quanto mais passam as horas, mais distante de Fortaleza você fica, ok? Então, o tempo e a distância aí são duas grandezas, nesse exemplo, são duas grandezas diretamente proporcionais, ok? E como é que eu posso ter um exemplo de grandezas inversamente proporcionais? A velocidade é uma mais recorrente. Então, se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer um percurso, se você for a pé, você demora um pouquinho mais do que se você for correndo, ou for de bicicleta, ou de carro, ou de ônibus, porque esses transportes vão te dar mais velocidade. Então, quanto mais rápido você fizer esse trajeto, menos tempo você vai precisar para chegar ao seu destino. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. A regra de 3 composta. A regra de 3 composta ela vai trazer 3 ou mais grandezas. Ela pode parecer informações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais ao mesmo tempo. Então, a matemática e suas tecnologias no Enem ela tem 7 competências. E essa parte aqui da regra de 3 simples e composta aparece lá no Enem, na competência de área 4, é construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. E essa competência ela é subdividida em 4 habilidades, que são essas habilidades que estão aí, indo por um grau de complexidade. A habilidade 15 é mais simples, é identificar a relação entre as grandezas. A habilidade 2 já tem situação-problema para você resolver, envolvendo uma variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. A habilidade 17 já pede que você possa comparar, construir uma argumentação. São aquelas questões que trazem a possibilidade de, muitas vezes, você calcular os 5 itens, os 5 valores, e dentre esses itens você argumentar com a resposta, dizendo por que aquela resposta é mais cabível. Lá no SPAES, esse aí é o descritor 18. Resolver situação problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcionais. No SAEB, que é a prova nacional, é a prova aplicada pelo INEP, as escolas a cada 2 anos. O SPAES é do estado do Ceará, aplica anualmente. E o SAEB aplica a cada 2 anos. No SAEB, esse descritor aparece como resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Vamos à leitura. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos.
cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Aqui nessa questão nós temos 3 grandezas: a capacidade do reservatório em metros cúbicos, a quantidade de horas que leva para esvaziar, ok? E a quantidade de ralos que tem em cada reservatório. Então, a primeira grandeza é a capacidade em metros cúbicos, a segunda grandeza são as horas, e a terceira grandeza está em unidades de ralos, quantidade de ralos, tá? Vamos comparar os ralos com as horas e depois com a capacidade, isoladamente, sem nos ater aos valores, tá certo? Coloca aqui a seta direcionada do X para os ralos, o meu X. Vamos pensar um pouco, né? Quanto mais ralos eu tiver, eu vou levar mais horas ou menos horas para esvaziar esse reservatório. Ora, se a quantidade de água que vai sair no decorrer do tempo é bem maior, quer dizer que quanto mais ralos eu tiver, menos tempo eu vou precisar. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Ó, capacidade e ralos são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quanto mais ralos eu tiver no meu reservatório, ou no primeiro ou no segundo reservatório, quanto mais ralos eu tiver, mais água vai sair. Então, quanto mais um, mais o outro. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Temos aí a nossa incógnita no primeiro membro. 6 está para x, 4 está para 6. Aqui, ó, horas, eu inverto. Ora, 4 vezes 9 é 36. Multiplicação de frações, lembram? Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 6 vezes 5, 30. Agora eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Poderia também simplificar essa fração, dividindo aqui por 6, mas vamos deixar assim, depois com o treino a gente vai modificando um pouco as formas de abordagem. Ficou aqui 36 vezes x, 6 vezes 3 dá 18, 180 no caso, porque tem aqui o zero, ok? Não é 3, é 30. Então, ficou 36x é igual a 180. Novamente, aquela regrinha, né? Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Quando eu divido aqui 180 por 36, vou encontrar a quantidade de ralos que eu vou precisar nesse novo reservatório, que é de quanto? 5 ralos. Valeu, abraços, até a próxima. Tudo de bom.